Ei, você aí, você mesmo. Você já ouviu termos como inteligência artificial, redes neurais ou aprendizagem de máquina? Você já parou para pensar como que as máquinas aprendem? Então espera um pouco que eu vou chamar uma pessoa para te explicar melhor. Olá, o professor Palhares está ocupado. Eu sou seu assistente e vou explicar melhor o que é este projeto. Nessa série de vídeo, nós mostraremos os fundamentos matemáticos da inteligência artificial. Para isso, vamos resolver uma prova de doutorado da USP, a Universidade de São Paulo, para mostrar como probabilidade, estatística e computação se conectam e são aplicadas nas tecnologias que utilizamos hoje para resolver os principais problemas da nossa vida. Seja muito bem-vindo ao futuro. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, então estamos aqui de volta, né, para dar prosseguimento com o nosso projeto, onde eu estou resolvendo a prova mais difícil que eu já fiz na minha vida, né? Então, só para contextualizar, para quem está chegando agora, essa foi uma prova de doutorado que foi implementada aí no ano de 2020, quando a gente estava passando pelo período de pandemia, coronavírus. E como era uma disciplina que começou presencial e ela foi bruscamente adaptada para EAD, as provas elas foram EAD todas ao final, né? Porque todas. A disciplina ela é dividida em duas partes, né, ministrada por professores diferentes, e, no entanto, as duas provas foram no mesmo dia, né? Então, uma prova dissertativa, mais voltada ao conteúdo conceitual, como probabilidade estatística, e a prova ah, relacionada à segunda parte, uma prova mais técnica, né? Sobre aprendizagem de máquina, que foi uma prova múltipla escolha. Qual que é a grande dificuldade dessa prova, né? Na minha opinião, principalmente o tempo. As questões elas não necessariamente eram muito difíceis, mas elas tinham enunciados bem longos, né? Então, às vezes você demorava muito tempo tentando entender o problema e isso dificultava, né? Considerando que você tinha ali, aproximadamente 7 minutos e meio para cada questão, né? Mas além de terem muitas informações, as perguntas elas também estavam em inglês, né? Então, eventualmente você podia ficar com medo de ter algum truque ali que você está negligenciando. Bom, hoje a gente vai resolver a questão número 7, né? Para quem se lembra lá da questão de MDP, né? O Markov Decision Process. Hoje a gente vai continuar, né? Então as duas questões difíceis da prova, na minha opinião, foram as de MDP. Vocês lembram lá que era bem difícil mesmo, a primeira que a gente resolveu, e essa não foi muito diferente, né? Vocês vão notar que a solução dessa questão ela não é tão difícil quanto parece, né? Mas ter todas essas sacadas durante a prova já é uma tarefa um pouco mais complicada. Então, vamos começar lendo aqui o enunciado. E eu vou fazer alguns esboços, né? E aí depois a gente vê a solução formal com o desenho bonitinho, né? Então, a gente tem aqui, né? Um, um processo. A gente tem aqui um grid estocástico, né? Com os seguintes estados, né? 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1 e 3, 2. Eu já vou desenhar esse grid para vocês. Ele tem um estágio absorvente aqui no ponto 3, 2. Né? Então, seria como se fosse um labirinto aqui, né? Você tem essas 6 possibilidades aonde andar. Vamos supor que você tem um robozinho, ele tem 6 lugares para onde ele pode ir. Mas o estágio absorvente é o G, que é o 3, 2, né? É, e, o, e o primeiro estado, então, é o 1, 1, né? Que é da onde ele sai. É, vamos desenhar, então, para ficar mais fácil, senão pode ficar um pouco abstrato, né? Não é a coisa mais fácil do mundo desenhar coisas retas aqui nessa lousinha, mas tentar, né? Deixa eu só pegar uma cor por aqui pra. Então é isso, né? Tem aqui
o seguinte grid, né? Então, esse aqui é o estado inicial, 1, né? Esse aqui. E temos o estado absorvente G, que é o 3, 3, tá? Então, beleza. A gente começa daqui, né? Então eu vou usar uma outra anotação para ficar mais coerente. Pode falar aqui que o starting point é aqui. Esse aqui é o objetivo, né? O nosso estado absorvente, tá? E aí então, vamos voltar aqui para pergunta, né? É, ele tem a movimentação que ele pode ir para cima, para baixo, para direita, para esquerda ou ficar parado, né? É, e é o seguinte, ele vai tentar executar essa história aqui com uma das seguintes políticas, né? Então, vamos entender primeiro o que é uma história, né? E depois o que é uma política. Bom, a história é o seguinte, ele começa em 1, 1, então ele vai tentar vir daqui para cá, 1, 2, né? Depois ele vai tentar voltar para o 1, 1, depois ele vai tentar ir para o 2, 1, né? Depois ele vai tentar ir para o 3, 1 e depois ele vai tentar ir para o 3, 2. Então é isso que essa história está dizendo para gente, tá? Ou seja, ele vai para cima, eu vou chamar de up, né? Então ele vai para cima, depois ele vai para baixo, eu vou chamar de down, depois ele vai para direita, eu vou chamar de right, depois ele vai para a direita de novo, eu vou chamar de right de novo, e depois ele vai para cima, que é o up. Então a gente pode resumir a história como sendo up, down, right, right, up, né? E aí chegando em up ele vai dar o stop, que é a última operação aqui dele, né? Ele pode se mexer para alguma direção ou ficar parado. Então aqui acabou. Bom, então a gente entendeu a história, agora a gente tem que entender as políticas, né? Para entender a movimentação, a gente tem que perceber o seguinte, né? Bom, vamos primeiro ver as políticas, né? Ele tem aqui a política P1 e a política P2. Então essas são, vamos dizer assim, conjuntos de regras que ele pode seguir, né? Então, se ele está seguindo a política P1 e ele chegar aqui, tiver no estado 1, 1, a política é que ele suba, tá? E se ele tiver no estado 1 com a política P2, a política é que ele vá para a direita, tá? Então é isso que esse pedaço está falando. Ó. P1 de 1, 1 é subir. P2 de 1, 1 é para a direita. Então assim, ele tem essa história que ele tem que percorrer. Ele tem a história está bem clara já. Mas ele pode ir com diferentes políticas. Então, a política ela vai ter uma política específica para cada estado, tá? Para cada quadradinho ali. Então, só que tem um problema, né, pessoal? O problema é que esse é um processo estocástico, né? É um processo aí que envolve probabilidade. Então, não necessariamente ele vai fazer o que ele está querendo. Ele tem uma probabilidade de fazer. Então, além da gente ter modelado o grid, a história e as políticas, a gente tem que olhar para o movimento dele e saber qual que é a probabilidade dele acontecer, né? Então é o seguinte, vamos pensar que a gente está na política
Bom, então vamos olhar para as probabilidades aqui embaixo primeiro, para ficar mais claro o que eu estou falando. Se ele está no estado A, essa linha está falando o seguinte: se ele está no estado A, ele não está parado, né? O estado em ação é estar parado, então ele vai se mover segundo a política com 70% de chance, né? Então tem 70% de chance de conseguir ir na direção que ele quer. E ele tem 10% de chance de ir na direção que ele não quer, né? É o que a segunda linha está falando. E quando a ação for ficar parado, né? Aí é determinístico, aí ele vai sempre conseguir. Então é mais ou menos o seguinte. Vamos voltar para nossa lousa, né? Vamos supor aqui, eu vou fazer aqui o π1 de 1, para vocês entenderem, né? O diagrama de transição ele vai ser mais ou menos assim, ó. Vamos supor que a ação seja, a gente pode ir para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Se essa ação for ir para cima, ele vai ter 0,7% de fazer isso, 0,1% de fazer. Então, 70% de ir para cima, de fato, 10% de ir para a direita, 10% de ir para baixo e 10% de ir para a esquerda. O que isso está querendo dizer? Olha, eu quero ir para frente, eu quero subir aqui, eu quero ir para cima. Só que eventualmente eu derrapo e eu acabo indo para baixo. Ou, sei lá, meu pneu tem uma probabilidade dele passar ali num buraco e eu tender para a direita, tá? Então, a probabilidade... Bom, eu sei que o π11 é para cima, mas eu tenho aqui 0,7% de ir para cima, mais 0,1% de ir para a direita, mais 0,1% de ir para a esquerda, ou 10% de ir para a esquerda, né? E mais 0,1 vezes para baixo, tá? Se a gente pensar agora no π2 de 1, que é ir para a direita, então eu vou ter 0,7 vezes direita, mais 0,1 vezes para cima, mais 0,1 vezes para a esquerda, mais 0,1 para baixo, tá? Então, isso aqui que é a probabilidade associada a cada evento de cada política, tá? Eu tenho, então, uma história, eu tenho que percorrer essa história, ela tá aqui. Eu posso escolher a política que eu vou usar e eu tenho que considerar a probabilidade, tá? E aí, o enunciado está pedindo para a gente o seguinte, né? Encontre, então, qual que é a alternativa que mostra a probabilidade correta para a política 1 e para a política 2, dada essa história, tá? E aí a gente precisa calcular, então, essas probabilidades. Beleza, pessoal? Então, agora que a gente já esboçou aqui a ideia principal, vamos para nossa solução. Assim, depois que a gente desenhou, agora ficou bem mais bonito, né? A política 1 é a política verde, a política 2 é a política vermelha. Então, veja que se a gente está saindo de um 1 e a gente quer chegar no estado G, se fosse determinístico, a política vermelha não chegaria, nenhuma das duas chegaria, né? Porque a política vermelha mandaria a gente para a direita, a gente ia cair aqui, a gente ia para a direita de novo, ia cair aqui, e aí ia ficar batendo na parede, né? Então, e aqui ó, a gente iria para cima, iria para a direita, e quando a gente chegasse aqui a gente voltaria para a esquerda, então a gente ficaria preso num loop aqui. Então, se fosse determinístico, a gente nunca chegaria no estado absorvente em nenhum dos casos. Mas, como a gente só tem 70% de chance, pode ser que faça o seguinte, ó. Começo pela política vermelha aqui, ó. Começo no 1, 1. Aí eu vou para a direita,
Eu vou para a direita, e aqui eu tento ir para a direita de novo, mas eu caio na probabilidade dele ir para a esquerda. Eu tenho 10% de chance de cair no estágio absorvente, né? Então, é mais ou menos por aí, tá? Bom, então, lembrando, né? A nossa história era vai para cima, vai para baixo, vai para a direita, vai para a direita, vai para cima e para. Essa é a história. E aí agora a gente vai comparar com as nossas políticas, né? Bom, a política 1, o primeiro passo dela era ir para cima. E a nossa história manda a gente ir para cima. Então, o primeiro evento da política 1 tá coerente com a história. Então, a gente ganha 70% nele. Então, a probabilidade de 70% dele acontecer. O segundo passo da política 1, vamos voltar a luzinha aqui para a gente não ficar perdido, né? O segundo passo, então, da política 1 aqui é justamente. Bom, eu não anotei, né? Bom, mas tudo bem. Depois vocês voltam lá e conferem. O importante é que é o conceito, né? O π1 de 1,2 não é ir para a direita. E aqui a nossa história está mandando ele. Na verdade, não é ir para baixo, mas na nossa história ele está mandando a gente para baixo. Então, a probabilidade dele acontecer é de 10%, porque ele não está batendo com a política, né? Quando ele concorda com a política, que é quando ele fica verdinho aqui, é porque a ação que a história está pedindo é igual à política, né? Por exemplo, aqui. Quando a política está diferente da ação que a história está mandando, eu deixei preto, né? Então aqui vocês veem que o primeiro caso ele concorda com a política, no segundo caso ele discorda, aqui ele discorda, aqui ele concorda, aqui ele concorda, né? Quando ele chega no stop, aí é determinístico. Então ele vai ter 3 ações que vão ter 70% de acontecer e 2 ações que vai ter 10% de acontecer. Então é 0,7 elevado ao cubo vezes 0,1 elevado ao quadrado. Isso aqui dá 0,00343. Para a história π2, o primeiro passo aqui é ir para a direita, né? A política manda a gente ir para a direita, mas a história manda a gente ir para cima, né? No segundo passo, ele manda a gente ir para a direita. Na verdade, ele manda a gente ir para baixo. E como a gente foi para cima, a política é ir para a direita de novo. Ó. Vamos começar aqui. Ó. Aqui ele quer que a gente vai para a direita. A política π2 fala que no ponto 1 a gente vai para a direita. Só que ele quer ir para cima. Então ele subiu, ele está aqui em cima, tá? Supondo que ele agora tem que ir para baixo, a política nesse ponto é que ele vá para a direita. Então também está errado. Então se a gente comparar a política com a história, a gente vai ver que no primeiro passo ela falha. Então 10% aqui, 10% aqui, 70% aqui, 70% aqui, 10% aqui. Então ele vai fazer um caminho um pouco diferente, né? E aí a probabilidade vão ser, todos os que não estão pintados de vermelho vão ter 10%, então 0,1 elevado ao cubo, e os que estão vermelho, 0,7 elevado ao quadrado. Então vai dar um número um pouco menor, né? 0,00049. E aí voltando então lá na nossa no nosso enunciado, né? Na verdade, ver vezes 5. A gente chega aqui então na alternativa E, né? Então, pessoal, vocês veem que é uma questão bem elaborada, né? Por mais que a solução ela seja simples, né? Você tem que fazer várias contas ali, multiplicar uns números pequenos, mas principalmente modelar o problema é bem complicado, né? Vocês imaginam vocês lerem isso aqui, entenderem todas essas informações ali em 5, 7 minutos, né? Tomar essa decisão é realmente uma questão
que eu digo que beirando surreal, né? Talvez ela não seja tão difícil quanto aquela outra do MDP, mas novamente uma questão desproporcional aí para você fazer em menos de 10 minutos, né? Mas é isso, pessoal. Se você tiver um algoritmo adaptado. O problema desse problema é o seguinte: teria que ter o algoritmo ali adaptado para fazer a conta, né? Já preparado. Só que, como cada modelagem é uma, eu pelo menos gastei tanto tempo modelando o problema que fica complicado, né? As informações elas foram passadas de uma forma bastante abstrata, né? Depois olhando com calma, analisando, você vê que não é tão difícil, mas na hora H bater o olho em tudo isso e montar aqueles desenhos não é uma coisa tão fácil, né? Vocês veem que assim, lá usando as cores fica mais claro, mas aqui rascunhando tudo em preto aqui no rascunho, né? Já fica bem mais difícil entender. Então, realmente uma questão difícil, né? Mas é isso, pessoal. Então eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Ei, Terraque, você mesmo. Deixa aí nos comentários que tipo de conteúdo você quer ver por aqui. Se inscreva no canal e não vai esquecer de curtir e compartilhar o vídeo, pois a inteligência artificial está te observando.